Oi, tudo bem? Hoje quero falar de um livro que eu li sobre Caravaggio, um romance baseado na vida de Caravaggio. Caravaggio, um nome escrito em sangue, do escritor inglês Matt Rees. Matt Rees estudou sobre pintura para escrever sobre o Caravaggio, estudou sobre a arte da esgrima, lembrando que o Caravaggio ele brigava muito nas ruas de Roma, então ele quis conhecer um pouco sobre essas lutas, né, que aconteciam certamente ali entre grupos de políticos muito fortes. Então, em Roma, naquela época do Renascimento, os Colonna, os Sforza e outros das grandes famílias renascentistas, eles tinham os capangas, né? Então, o Caravaggio se envolveu muito em brigas de rua. E aqui ele vai trazer para nós a vida desse gênio da arte, desse mestre do barroco, homem boêmio, violento e blasfemo. Michelangelo de Merisi da Caravaggio. O nome dele, então, Michelangelo, ele coloca depois o Caravaggio, que é o nome da cidade onde ele nasceu, em 1571, como seu nome para destacar do grande Michelangelo Buonarroti, né? Ele foi um homem violento numa época igualmente violenta, vivendo em permanente conflito com o mundo, consigo mesmo. O texto começa mostrando aqui a cena da morte do pai e do avô. O Caravaggio, então, é criado por uma grande família de Milão e uma duquesa importante que depois vai protegê-lo, e o texto vai dar destaque na vida do Caravaggio em Roma, principalmente aí no ano de 1605, em que ele vai produzir as grandes obras, como a Vocação de São Mateus, a obra também Maria Madalena. Tudo isso ele compõe em Roma, que é a Vocação de São Mateus, uma obra bem conhecida de Caravaggio na igreja de São Luís dos Franceses. Depois temos também a Crucificação de São Pedro, e em meio a tudo isso, o contato dele com as prostitutas, com as pessoas, com os pintores da época, os conflitos dele com os esbirros, as polícias da Roma renascentista, confronto também com grupos políticos adversos. Ele tem um inimigo aqui dos Tomassoni, que vai ser aquele que, segundo a tradição, foi assassinado por ele. Mais uma obra que ele compõe enquanto está em Roma. A grande parte do romance aqui de 1605 se passa nesse período em que Caravaggio compõe essas grandes obras de arte na cidade de Roma. Então nós temos aqui a criação de vários momentos em prostíbulos, em tavernas, o contato que ele tem com uma prostituta chamada Lena, que vai ser uma das personagens importantes aqui da sua pintura, como a Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora que protege os seus filhos, né? Então ele usou várias prostitutas como modelo. Também aqui a Morte da Virgem, uma obra polêmica. A obra do Caravaggio suscitava inimigos dentro da igreja. Ele foi protegido pelo cardeal Del Monte. Ele vai até morar no palácio desse cardeal. Tudo isso aparece aqui. Os confrontos, e depois o momento em que ele entra em combate, né, em conflito com esse Tomásio dos Raniero Tomassoni e Ranúcio Tomassoni, é mais ou menos assim o nome, e ele acaba matando esse cara, né? Então ele tem que fugir de Roma. E a segunda parte do romance vai se passar em Malta, no ano de 1607, em que ele vai produzir algumas obras importantes, como São Jerônimo, a pintura também de um cavaleiro lá da Ordem dos Maltenses, a degola de São João Batista. Tudo isso é descrito pra gente no romance. E também assim, os conflitos dele naquela ilha de Malta, com os inquisidores, com os próprios cavaleiros. Esses cavaleiros de Malta, eles vinham de grandes famílias ricas da Itália. De repente aparece um pintor ali que vai ser sagrado também cavaleiro. Então isso causa inveja, muitos conflitos. E a última parte do romance se passa na Sicília e em Nápoles, 1608, dando destaque
destaque para as obras produzidas, como esta última aqui, Davi com a cabeça de Golias. O Golias é o Caravaggio já adulto aqui no final da vida, né? Ele morre com 30 e poucos anos, né? E aqui o Caravaggio novo. Essa obra é impressionante. Então vai contar aqui nesse romance, né, todos esses momentos da vida do Caravaggio, que é um grande artista, capaz de chocar a sociedade italiana da época, ao pintar figuras elevadas, né, papas, santos, ou mesmo a Virgem, tendo como modelos pessoas simples do povo, pessoas da vida comum, do cotidiano, camponeses, mendigos, prostitutas, e ao mesmo tempo deslumbrar os homens mais poderosos do seu tempo com pinturas de inigualável beleza, trabalhando sempre o claro e o escuro, essa questão aí do barroco. Aqui nós temos uma versão da história, usando personagens que existiram mesmo, também da morte do Caravaggio, né? Teria ele sido assassinado lá numa praia próxima a Roma, tentando voltar para Roma, porque ele sofre um espancamento depois que ele foge da ilha de Malta, tem tudo isso aqui, passa para Sicília, volta para Nápoles, e tentando voltar para Roma ele aparece, né? É o fim da sua vida nessa ilha. Então não sabemos se ele foi encontrado morto, se ele suicidou. Aqui nós temos uma versão impressionante da morte, né? Aqui ele aparece sendo morto por esses cavaleiros de Malta que o perseguiam, né? Que acabaram encontrando ele ali, e é uma cena impressionante, né? Muito rapidamente o Caravaggio teve acesso ao poder, principalmente em Roma, quando ele viveu lá esse período que é colocado aqui de 1605, tendo contato com cardeais, com pessoas do papado. Ele torna-se o artista mais celebrado da época. Só que Roma não estava preparada para os métodos pouco convencionais do Caravaggio pintar, usando a câmara escura, trabalhando essa questão do claro e escuro, usando personagens do povo, sem preparação prévia, ele já pintava os quadros sem fazer esboço. E isso, então, tornou ele desacreditado por outros artistas, mas, ao mesmo tempo, ele consegue se destacar. Acaba se envolvendo num duelo aí com esse Ranúcio, e, como resultado, ele é expulso, vamos dizer, ele tem que fugir de Roma, né? E toda essa história é descrita pra gente, assim, em momentos emocionantes dentro do texto. Então eu indico esse livro para quem gosta de pintura, para quem quer se envolver mais na vida do Caravaggio, um dos grandes pintores. É um texto muito interessante, vale a pena conhecer e enriquecer a nossa cultura, né, principalmente através de um artista grandioso como foi o Caravaggio. Seus contemporâneos não colocaram dúvida da sua genialidade, mas consideravam seu modo de pintar acabando com a tradição vinda do Renascimento, porque ele colocava coisas novas, principalmente essa questão do claro e escuro, essa questão de colocar toda a força da paixão, do amor nas suas obras. Seu senso artístico leva então Caravaggio a criar uma obra verdadeiramente popular, uma obra verdadeira, que atingia aí o povo. O seu mal-estar, então, existencial. Tudo isso aparece aqui, suas crises, seus conflitos internos, que vai conduzi-lo à destruição. Ele é um artista, né, que caminha para a autodestruição. Tudo aqui levava para esse momento culminante da sua morte, né? Dessas perseguições, ele vivia intensamente cada momento da sua vida. E ele morre, então, misteriosamente, antes de completar 40 anos. Então, aos 39 anos, se eu não me engano, né? Foi a morte do Caravaggio, um grande pintor. E esse romance aqui do Matthew Rhys, que quis aprender tudo isso sobre pintura, né? Coloca a gente dentro daquela Roma renascentista, a Roma do Renascimento, né? Violenta, difícil, mas turbulenta, conflituosa, né? Desesperadora, mas ao mesmo tempo belíssima, né?
através dessas obras de arte. Eu tive a graça de ver várias pinturas do Caravaggio lá em Roma e me emocionei muito. Ele se tornou um dos grandes pintores da minha vida. Caravaggio, um nome escrito em sangue, um romance do Matt Rees. Um abraço e até mais.